Neste momento, com muita alegria, nós queremos passar aqui a palavra ao senhor Elton Gomes, que é presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau, que se pronunciará sobre assuntos relativos à cultura. Mais uma vez, queremos dar também as boas-vindas a todos que acompanham o presidente Elton e solicito, por gentileza, silêncio para que... Inclusive, pede para alguém para eles fazerem silêncio lá atrás também, por favor. Para que o Elton possa fazer uso da palavra sem ser atrapalhado. O senhor está com a palavra. Obrigado. Boa tarde, senhor presidente Marcos da Rosa, vereador Adriano Pereira, vereador Silvio Zimmermann. Em seus nomes, cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, cumprimentar também, em especial, todos que estão aqui no plenário, em especial todos os conselheiros e conselheiras municipal de cultura que também estão aqui nessa sessão plenária. Cumprimentar também de forma especial o Grupo Capivara, que antes de iniciar a sessão fez uma belíssima apresentação e uma demonstração de quanto a nossa cultura aqui é plural e diversa. Quero cumprimentar também a todas e a todos que nos assistem pela TV Legislativa. Senhor presidente, senhores vereadores, na condição de presidente do Conselho Municipal de Política Cultural e aqui estando representando os artistas da cidade, a gente acredita já ser uma pauta vencida, mas mesmo assim a gente quer manifestar nossa contrariedade com a ideia de transferir a sede da Câmara de Vereadores para o prédio que abriga a Fundação Cultural de Blumenau. O nosso conselho ele foi fundado em 1980 e é um órgão colegiado, paritário, de caráter permanente, de natureza consultiva e deliberativa. Ele atua na formulação de estratégias e no controle da execução e aplicação das políticas públicas de cultura do município de Blumenau, sendo um dos mais antigos do estado de Santa Catarina. O nosso conselho, senhores vereadores, é composto por 20 conselheiros titulares, sendo 10 governamentais e 10 da sociedade civil, dividido em áreas culturais, como a dança, o teatro e o circo, a música, o artesanato e a cultura popular, biblioteca, literatura e livro, patrimônio material e imaterial, museus e espaços de memória, comunicação, informação e cultura, artes visuais, design, moda e cinema e vídeo. Sabemos que o patrimônio maior do povo e da nação, a criatividade artística e a diversidade cultural brasileira, ainda hoje, apesar dos avanços verificados ao longo da última década, recebem da parte da classe política pouca atenção e apoio para o pleno desenvolvimento de seu imenso potencial, inclusive econômico. Segundo os dados levantados pelo Ministério da Cultura em 2017, os setores econômicos criativos representam cerca de 2,6% do PIB brasileiro e tiveram um crescimento acumulado de quase 70% nos últimos 10 anos e constituem 3,5% da cesta de exportação brasileira. E Blumenau também caminha nessa direção, pois ele aderiu ao Plano Nacional de Cultura ao implementar a Lei Complementar número 1076 de 2016, aprovada aqui nessa casa, que institui então o Plano Municipal de Cultura. Assim, a Fundação Cultural de Blumenau constitui base estratégica na execução das diretrizes previstas no referido plano, além de ser um instrumento essencial no desenvolvimento das políticas públicas para a cultura em nosso município, e é o único espaço gratuito de acesso aos artistas. Não apenas está aportada no edifício simbólico para a cidade, constituindo-se também como parte do Centro Histórico de Blumenau, que precisa ser preservado, como se faz necessária sua presença ali como guardiã dos equipamentos, patrimônios e espaços culturais e turísticos da nossa cidade. Para além de todos, os cerca de 80 projetos que a Fundação promove atualmente através de sua sede, apesar de sua verba ser extremamente limitada, vemos ainda contemplados os projetos do Fundo Municipal de Apoio à Cultura, que entre os anos de 2013 e 2016 injetou na cidade cerca de 1.500.000 diretamente na economia local, através de apenas 44 projetos aprovados, gerando empregos, trazendo bens culturais de acesso gratuito à cidade, desenvolvendo redes colaborativas, democratizando e difundindo o acesso à cultura e profissionalizando os artistas locais. A cultura embarca na jornada do exercer, a cidadania, fundamental na constituição das sociedades humanas, que deve perpassar todas as ações, as áreas, sociedades e dos governos.
A cultura conversa com a educação, com a saúde, com o turismo e com outras secretarias, gerando fontes de rendas e inclusão social através da economia criativa, além de promover a identidade de um povo conectado com as suas tradições, e sendo assim, é uma importante política pública. Nos é, portanto, uma proposta indecorosa que se cogite a possibilidade de destituir da Fundação Cultural de Blumenau a sede que hoje usufrui, garantindo a preservação de todas as identidades culturais que formam a sociedade blumenauense, ou mesmo de se fazer alterações no edifício que é patrimônio histórico. Compreendemos que essa fundação há anos demanda de mais espaços e um orçamento que não apenas lhe garanta a sobrevivência, mas que incentive ainda mais o seu crescimento. Outro ponto igualmente relevante é que os senhores, como expressão legítima da população, participem das nossas reuniões e conheçam as nossas pautas, assim como antes de apresentar propostas de leis que envolvam a política cultural da nossa cidade, que consulte o nosso conselho, que, como já mencionado, é composto por um grupo bastante diverso e extremamente capacitado. Assim, poderemos avaliar e emitir parecer a respeito daquilo que nos afetará diretamente e de sobremaneira afetará a sociedade blumenauense, por uma sociedade com mais cultura, mais diversidade, mais democracia, mais valorização dos artistas, mais respeito aos patrimônios culturais e mais investimentos orçamentários. Muito obrigado. Queremos agradecer a presença do senhor Elton Gomes, presidente do Conselho Municipal de Política Cultural de Blumenau, dizer que recebemos também oficialmente a manifestação contrária a essa possibilidade de construirmos um prédio para a Câmara Municipal no terreno ocioso da Fundação Cultural. Quero deixar bem claro que foi somente uma sugestão, inclusive não partiu de nenhum vereador, foi de um outro servidor aqui desta casa. Em momento algum se tomou a decisão de se construir o prédio ali. Queremos dizer a todos que nos assistem e também a todos os membros do Conselho Municipal da Cultura que nós não mudaremos daqui para um prédio próprio da Câmara Municipal, quer seja a aquisição de um prédio já construído ou a construção de um prédio em um terreno que já pertence ao Poder Público Municipal, sem antes discutirmos exaustivamente com toda a sociedade organizada, sem antes apresentarmos um impacto financeiro que demonstre realmente a economia para o nosso município. Dizer também que em nenhum momento se pensou em destituir o prédio da Fundação Cultural, apenas a ideia inicial, a sugestão, repito, que não foi nem amplamente debatida e não foi decidida, não foi acatada nem mesmo pela maioria dos senhores vereadores, repito, foi apenas uma sugestão, seria verticalizarmos um prédio no terreno que não está ocioso, naquele terreno que está ali no interior da Fundação Cultural, preservando todas as características que já existentes na Fundação Cultural. Desejaríamos construir um espaço que pudesse ser compartilhado com a Fundação da Cultura, um amplo auditório, um espaço amplo também para o arquivo histórico da Fundação Cultural. Gostaríamos de colaborar com a Fundação Cultural, visto que ela faz também, ela dialoga com todas as entidades da sociedade, inclusive com a Câmara Municipal, exemplo do que está acontecendo aqui hoje. Mas, repito, diante da manifestação, inclusive oficial do Conselho, está descartada essa possibilidade. Tratamos o Conselho Municipal de Cultura com muito respeito. A tribuna da Câmara, a porta da Câmara sempre estará, e não poderia ser diferente, aberta para que todos vocês venham aqui, dialoguem com a Câmara Municipal, discutam as políticas públicas relativas à cultura da nossa cidade. O que nós queremos é contribuir. Precisamos, há um grande desafio, e nós pedimos a ajuda de vocês. Há um grande desafio, e eu repito, nós queremos debater amplamente com a sociedade. Já assumimos o compromisso de discutirmos com o Observatório Social, que é ali, que tem em sua composição as principais entidades representativas aqui da nossa sociedade, como a OAB, a CIB, entre outras,
já assumimos o compromisso de discutirmos com eles e queremos também o apoio de vocês. Nós temos um desafio de apresentar economia para a nossa sociedade, queremos sair desse aluguel, mas óbvio queremos sair para um lugar que seja consensuado com toda a sociedade. Ok? Mais uma vez, muito obrigado e eu quero ouvir pela ordem o vereador Adriano Pereira. Presidente, eu queria aqui também aproveitar, cumprimentar a vinda do representante de Conselho, Elton, aqui do Conselho Municipal de Cultura, nossa Câmara Municipal, pela fala feita na tarde de hoje. Como vereador, a gente já havia se manifestado a respeito desse assunto, e sempre é bom agora, e cada vez mais agora esclarecido, essa questão que se criou realmente, de fato, um zum com relação a essa situação. E nós sabemos que a cultura, justamente ao contrário, ela precisa ser ampliado o espaço, precisa ser ainda mais ampliado os espaços que tem poucos na cidade, valorizada, e, pelo contrário, nós aqui, de alguma forma, estarmos ocupando o que já tem pouco para a cultura do nosso município. Temos que preservar, ampliar e apoiar. Queria aqui, presidente, também, recebemos aqui, já deve estar chegando na mesa, Vossa Excelência, também o Neves esteve há pouco aqui, no nosso plenário, e alguns representantes dos Consegues, convidando para o 5º Fórum Municipal de Segurança Pública de Blumenau, que vai acontecer no próximo dia 31, quinta-feira que vem, das 18h30 às 22h, no ETSUS, na Rua 2 de Setembro, na Itopava Norte. Então, está aqui o convite importante, Fórum Municipal de Segurança, é o 5º fórum que vai acontecer em Blumenau, e fica aqui também já o convite que está sendo aqui entregue também aos colegas vereadores desta casa. Muito bem, registre-se e ouço pela ordem o líder do governo nesta casa, vereador Silvio Zimmermann. Excelentíssimo senhor presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, muito boa tarde. É um prazer recebê-los aqui, o senhor que representa todos os conselheiros e a cultura do município de Blumenau, assim como também cumprimento Rodrigo Ramos, presidente da Fundação Cultural. Tive um grande orgulho e honra em ter sido presidente daquela fundação e tenho defendido publicamente, desde que nasceu, novamente esta ideia, e digo que quando eu fui presidente da Fundação Cultural, a Câmara teve a mesma ideia, de coexistir com aquele espaço fundamental, cultural, e eu tenho argumentado que o poder legislativo não pode conviver de tal forma com o poder executivo, ainda mais numa fundação cultural. Em pouco espaço de tempo, a força do poder legislativo tomaria conta da fundação cultural e, de fato, encolheria. Não é um espaço ocioso, senhor presidente. Parabenizo por ter voltado nessa sua análise, entender que, de fato, a cultura precisa de espaço, precisa de investimentos, e ela é muito significante na cidade de Blumenau. Ela é plural, ela é rica, ela é importante. Em todo o nosso desenvolvimento humano, a cultura é importante. E econômico também, como ressaltou a Vossa Excelência. Então, parabéns pelo seu posicionamento. Quero parabenizar também o senhor presidente Marcos da Rosa por botar aqui uma pedra definitiva neste assunto. Muito obrigado. Ouço também pela ordem, vereador Bruno Cunha. Pela ordem, presidente, Elton, através de ti, cumprimento toda a classe artística, todos que aqui estão e aqueles que não puderam estar aqui, e mais uma vez reafirmar a minha fala que já foi pública, no sentido também de entender que o espaço da Fundação Cultural, ela mais do que questões arquitetônicas, mas pela questão simbólica, pela importância da história que tem com a cultura, não poderia ser local de transferência da nossa Câmara Municipal. Entendo que esse é um assunto que essa casa tem que debater, do aluguel, mas não seria naquele espaço. E reiterar aqui também a minha luta profunda e intensa no sentido de defender e de dizer que a cultura emancipa, liberta, que ela educa e que ela tem que ser estendida também para os 35 bairros da nossa cidade, com programas fortes governamentais nesse sentido, para que a gente possa respeitar um grande patrimônio que a nossa sociedade tem, que é a sua riqueza, a sua diversidade cultural. Seria isso. Obrigado. Muito bem. Ouço novamente pela ordem, vereador Adriano Pereira. Presidente, só para contribuir também, é que algumas sugestões com relação à nova sede do Legislativo já foram trazidas desta casa. Eu gostaria de fazer também trazer aqui uma sugestão na tarde de hoje. Não sei qual é a situação daquele imóvel, teria que ser feito a avaliação, o levantamento, mas já se cogitou, em determinado momento seria usado a princípio pela Polícia Militar, depois a princípio não mais, e até inclusive já se decidiu que não mais. E quem sabe poderia ser também uma opção, que é o antigo prédio da Lancaster, na Rua General Osório, na região da Grande Velha. Fica a sugestão aqui também para esta casa, mesa diretora, avaliar aquele imóvel do antigo prédio da Lancaster na Rua General Osório. Obrigado. Muito obrigado. Como vocês acabaram de ouvir, o vereador Adriano acabou de apresentar mais uma sugestão. Foi ou é apenas mais uma sugestão, como foi também feita
a respeito da Fundação Cultural. Mas é assunto vencido, considerem assunto vencido. Mais uma vez, muito obrigado pela participação. O senhor pode ficar à vontade para permanecer conosco ou para dar continuidade à sua agenda, tá bom? Ok, muito obrigado.